Mudança, mais uma outra pílulinha filosófica baseada no livrinho de Stephen Moffat. Nós temos várias noções. A noção de evento é alguma coisa que ocorre envolvendo uma mudança. Processo é uma sequência de eventos ou sequência de mudanças, ou ele envolve várias mudanças. Por exemplo, a Segunda Guerra Mundial é diferente do evento que pode ser a explosão de uma bomba. O fato parece alguma coisa estática, mas nem sempre. Por exemplo, a porta marrom é um fato, uma combinação, mas isso seria mais precisamente chamado de estado de coisas. Você pode falar do fato do muro de Berlim ter caído, mas é uma maneira de falar do evento. Então, fato, pelo menos me parece, é uma palavra guarda-chuva que inclui tanto eventos, processos, quanto também estados de coisas, situações. Só que estados de coisas e situações são fatos estáticos, eventos e processos são fatos dinâmicos. Então, pode bem servir como o fazedor da verdade, o chamado truth maker, uma vez que aquilo que é objetivo, complexo, pode não ser, uma combinação de coisas que, se instalar e é dita pela frase, torna a frase verdadeira. Então, é o fazedor da verdade, o truth maker, pelo menos em uma das alternativas. Mas, voltando ao assunto, Aristóteles achava que a mudança demanda um sujeito da mudança, o qual não muda. Então, uma pessoa pode aos poucos se tornar careca, mas ela precisa permanecer. Para que haja mudança, é necessário que alguma coisa não mude, que seja o objeto da mudança. Parece que faz bastante sentido essa ideia aristotélica. Qual é o sujeito da Segunda Guerra? Na Segunda Guerra é uma transformação, um processo. O sujeito poderia ser o mundo, uma vez que foi a Segunda Guerra Mundial. Então esse seria o objeto. O mundo não muda, como mundo pode ser assim identificado, mas há um processo que se dá nele, há uma mudança. Então, se um caminhão passa sobre dois tomates rolando na rua, um diz ao outro quate e o outro responde quate, segundo a velha e sem graça piada. Agora, essa mudança foi o quê? Foi esmagamento ou foi perda de redondidade? Ou foi ambas? Parece que um tomate vermelho, ele é em seu todo um objeto em cada momento. O vermelho do tomate é agora e permanecerá mais tarde o mesmo, a menos que o tomate mude de cor. Mas o tomate está no momento, no presente momento, em seu todo ali. Isso é o que o senso comum nos diz. Nós não dizemos que existe uma parte temporal do tomate agora e a outra parte temporal do tomate depois. É o vermelho de agora do tomate, faz parte dessa parte temporal de T1, e o vermelho de depois, que é a parte temporal do tomate de T2. O tomate, quer dizer, o objeto não é algo que se estende no tempo. O que se estende no tempo é um processo, como a mudança climática, a Segunda Guerra Mundial, a entrada na era da computação, etc. Mas os objetos, eles são o que são, sem que nós precisemos considerar a sua permanência. Não é constitutivo de sua essência a sua permanência no tempo. Então eu posso dizer que o tomate vermelho. Eu digo isso porque nós veremos uma teoria na qual é constitutivo de um objeto o seu
prolongamento no tempo. Essa primeira teoria que eu acabei de apresentar, aristotélica, é chamada de endurantismo. A teoria aristotélica é de que o objeto já está completamente diferente, presente em cada momento de sua existência. E essa teoria é conhecida pelo nome de endurantismo. O tomate está lá. Você viu o tomate, provou o tomate, tocou no tomate, então você sabe que existe o tomate. O tomate não é uma coisa que tem que permanecer até ficar podre, digamos, para poder ser um tomate. Diferente de um processo. O processo tem que permanecer até terminar, digamos, a Segunda Guerra Mundial. Um problema com essa teoria é que o mesmo objeto pode agora ter uma propriedade e mais tarde ter uma propriedade incompatível com ela. Eu digo problema entre aspas, porque eu não consigo ver. Eu digo que isso apenas torna a teoria mais... exige da teoria que ela seja mais complexa. Mas problema se nós considerarmos ela de uma forma muito simplificada. Tomate tem que ser isso que está aqui. Se for só isso, então nós poderíamos ter um problema e que o tomate é isso e é essa outra coisa aqui. Então o tomate era vermelho e ficou meio esverdeado. Mas então, como pode ser ainda chamado de o mesmo objeto? Para Aristóteles seria o mesmo objeto que passou a ter propriedades não essenciais diferentes, enquanto que as propriedades essenciais ainda permaneceriam, ou a sua substância, se assim quiserem. Mas, para alguns, isso é um problema. Como pode haver mudança de propriedades e o objeto permanecer o mesmo? Essas propriedades nascem em diferentes tempos, sustentada por um mesmo particular. Alguns pensam que isso complica a nossa explicação. Porque a explicação é complicada mesmo. Perdurantismo é a alternativa para Aristóteles. Para o perdurantismo, o objeto é alguma coisa que perdura no tempo e não que é dado a cada momento, como um todo. É uma teoria alternativa para lidar facilmente com a mudança de propriedade, é chamada de perdurantismo. Ele dirá que as coisas têm partes temporais e a parte temporal tem uma propriedade sem necessidade de outras relações com outras partes temporais. Então, segundo o perdurantismo, quando uma coisa muda, o que temos são duas coisas diferentes, duas partes temporais, que são sem mudança. Cada parte temporal é imutável. Então, primeiro você tem essa parte temporal aqui, mais tarde você tem essa parte. No intermediário você tem uma série de outras partes temporais, as quais são todas elas imutáveis. Então, cada parte temporal precisa ser sem mudança, porque se tivesse mudança, o mesmo problema apareceria. Por que houve o desaparecimento de uma propriedade e o aparecimento de outra? Então, você teria que ter uma parte da parte temporal que seria um intermédio entre a parte, dentro da parte temporal. Isso complicaria, destruiria o perdurantismo. Então, as partes temporais são imutáveis e elas vão saltando uma para a outra, da mesma forma que fatias de um pepino que vão sendo cortadas, e aí se dá a mudança. Então, isso aí é uma reconceptualização do senso comum. Nós não temos mais um objeto da mudança, mas uma sucessão de coisas com propriedades estáticas. São fatias sucessivas do objeto que se prolonga no tempo. Então, a mudança é apenas uma ilusão resultante da sucessão de coisas com propriedades estáticas, como, digamos, uma fita de cinema.
em que aparece um slide logo após o outro. Isso é tão rápido que a vista não consegue acompanhar e dá uma impressão de movimento. Pessoas que gostavam de ver como o cinema funciona devem ter inventado essa teoria maluca. Quando os slides passam rapidamente um após o outro, nós temos a ilusão do movimento. O mesmo se dá com o que chamamos de mudança. São sucessões de partes estáticas de um objeto que percorre o tempo. Mas, como cada parte é inteiramente imutável, essa teoria parece, na verdade, ser uma teoria que rejeita a mudança. Não existe, na verdade, a mudança. Existem uma infinitude de objetos, de entidades, de partes temporais, imutáveis. E mais problemático é que a noção de uma coisa é vista como uma sucessão de partes temporais, as quais são independentes entre si. Se fossem independentes, nós teríamos que ter que conectá-las com propriedades, etc. Mas talvez essência. Mas como então conectar a sucessão de partes em uma unidade? Seria sucessão no tempo? Será que uma parte causa a outra? Até agora não se teve uma resposta, parece, para isso. É dizer, como esse computador pode ser uma sucessão de partes temporais e imutáveis e permanecer o mesmo? Já para o endurantismo, o mundo seria constituído de mudanças contínuas e extensivas. O mundo seria um processo do qual fazem parte os objetos que estão em sua integridade em cada momento. O mundo seria um processo dinâmico relativo a totalidades integradas e não uma sucessão de partes imutáveis. Por exemplo, considere o açúcar sendo dissolvido no leite, processos de fotossíntese e um processo de cristalização. Não parece que o mundo seja tal como o perdurantista entende, mas como o endurantista entende. Não parece que são sucessões de partes imutáveis. Então, nós temos aí o chocolate que é açucarado, a pessoa coloca açúcar e bate, a fotossíntese que se dá lentamente através da energia do gás carbônico e o processo de cristalização. É isso aí. É muito pouco, apenas uma ideia de como a coisa seja.